nosso assunto sobre os 10 mandamentos, que por hora já vamos terminando, já vamos finalizando essa parte, para depois entrar no outro assunto. E espero que tenha sido a contento. Procurei da melhor maneira explicar, né? E sempre baseado em Jesus, tudo que Ele nos deixou, tudo que Ele nos ensinou. Como sempre, Jesus fala simbolicamente, né? Pelas parábolas, de uma maneira mais fácil, devido, conforme já foi falado, né, a compreensão daquele pessoal daquela época. E quando se diz sair da Judéia e fugir para os montes, significa que devemos ingressar nos mundos novos. Devemos abandonar a excessiva preocupação da vida material e voltarmos a viver mais simples, sempre espiritualizando, e quando não devemos levar para o nosso mundo as ideias do passado, porque novas ideias surgirão e que deveremos ficar vigilantes para quando os novos tempos chegarem. Estejamos então preparados, pois não haverá mais oportunidade. Jesus nos adverte que nos últimos tempos o desvairamento dos homens nos caminhos tenebrosos do mal não pouparia sequer crianças inocentes e nem o sagrado estado das mães. E é o que nós estamos assistindo no momento, infelizmente, né? Quantas mulheres grávidas aí são assassinadas a tiros, a enforcamento, né? Nem isso é poupado, gente, o estado daquela pobre senhora, daquela pobre mãe. E as crianças, então, todo dia tem, vocês é só abrirem o jornal e os programas que passa cotidianamente, a gente fica sempre estarrecida que em vez de melhorar, em vez do homem, não, vamos melhorar, está ainda ocasionando coisas tenebrosas, coisas muito tristes. Isto mostra o estado que nós estamos aqui na Terra, gente. Infelizmente. Devemos orar e vigiar, para que quando tivermos de passar pelas duras provas, estejamos preparados para suportá-la cristamente, tirando dela o máximo proveito para o burilamento dos nossos espíritos. As penas leves ou pesadas são para todos e não será pelo fato de estarmos estudando e começando a compreender o Evangelho que ficaremos isentos delas. Em nossa fuga, em dia de sábado ou em tempo de inverno, Jesus simboliza o chamado do Altíssimo, que pode dar-se quando menos esperamos em nossa diversidade. Nos tempos antigos, principalmente, na época em que Jesus não havia comunidade para viagens. O inverno era a estação mais imprópria para fazer viagem, e o sábado, dado que a nação hebraica o aguardava, era viajar ou, se tal fizesse, seria com muita dificuldade. Então eles procuravam no sábado não fazer nada por causa que entre eles guardavam esse dia, né? E muito menos na época que estava no inverno, que ninguém ia ficar no estado porque naquela época era a pé ou com seus burrinhos, né? Assim, indivíduos que descuram do seu progresso espiritual, deixando para depois, poderá ser surpreendido na ocasião menos adequada e sem o seu espírito e além de perder a oportunidade, o seu sofrimento será muito grande. Então, esse daqui está falando, gente, aqui está uma palavra meio... Está falando que a gente tem que estar pronto, esperando, e orar e vigiar sempre. Então,
Mas muitos de nós, eu tenho visto, às vezes eu converso com esse, com aquele, eles falam, depois tem tempo, principalmente jovem. Olha, quanta criança que morre no bucho da mãe, antes de nascer. Quanta criancinha está morrendo por aí afora. Então não é porque ele é jovem que ele acha que ele vai viver, eles têm ideia de viver eternamente com saúde, ele quer gozar, ele quer participar disso, participar daquilo. Então a gente fala, mas você tem que ter um tempo para você tratar da sua parte espiritual. Depois eu vejo isso, é cedo, ainda tem chão, eles falam. E assim por diante, é o que está falando aqui. Nada, e tem que ser tudo ocasiões, né, para eles, né? Agora não é hora, não é tempo. E eles perdem a oportunidade. E nesse caso, quando for cobrado, o seu sofrimento vai ser maior. Porque ele vai falar, poxa vida, por que eu não escutei? Por que eu não fiz? Por que eu não fui atrás? Né? Será muito grande o seu sofrimento, então. E aqui Jesus adverte também dos médios que se descuidam de estar alertas ao desempenho do seu medianato. Isso é verdade, porque eu vejo diariamente isso. Porque antes de nós nascermos, nós já nos propusemos ou pedimos, gente. Isso daí não foi nem... Gente, o que é de seres, de seres que querem reencarnar e pedir pelo amor de Deus para vir médium, não está escrito. Não está escrito. Não, você não está preparado, você não vai acertar. Não, mas eu juro, eu faço. Não, eu vou fazer dessa vez. Encarna, então ele é avisado. Olha, é preparado os seus guias, os seus mentores, que também são pessoas que precisam evoluir, que precisam progredir. E esses mentores e esses guias ficam nessa confiança daquele médico que vai trabalhar. Aos 20 anos você vai receber o chamado. Então, mais ou menos naquela época ele começa, né? Ter sonhos, começa a ter visões, começa no serviço, ele começa a estranhar, né? No seu relacionamento, né? E às vezes a pessoa não está seguindo religião nenhuma, né? Não está fazendo nada, levanta, correndo, vai para a rua trabalhar, vai para o seu passeio, né? E não faz o que ele tinha que fazer, que era se preparar para trabalhar de mediunidade. E mediunidade não é privilégio, não é estado não, gente. É um negócio que nós temos por meio, dá graças a Deus, que é por meio dela que nós vamos sanar muitas faltas, muitas coisas erradas que nós fizemos contra o nosso próximo. Porque aí a gente aproveita. São muitas pessoas, por exemplo, que vão no centro buscar ajuda, precisa de um passe, precisa de uma orientação. Então aquele médium está ali. Não é que o médium vai tirar alguma coisa dele. Ele recebe as entidades, ele recebe os sofredores que estão precisando de ajuda, que estão aflitos, né? Ele não vai ali no centro ficar olhando para as paredes. Ele vai dar a parte dele, vai dar energia, vai dar o amor que ele tem. E com isso, ele está ajudando ele próprio e os guias, os mentores que ficaram de trabalhar, porque eles também precisam progredir, precisam ir adiante. Vocês não viram o caso do André Luiz? Que seria dele, gente, se não fosse o médium Chico Xavier. Quanto tempo que ele ia atrás de achar um médium, né, dedicado, firme? Porque a maioria começa a trabalhar, tchau, tô indo, não aparece mais. Isso é chato. Eu não gosto. Não me dei bem. Aqui não é um paraíso. A gente tem que se determinar nisso, viu, gente? É um alerta, para depois não ter choradeira do lado de lá. Que tem sim. E como? Então, jamais saberemos quando se apresentará a oportunidade de darmos o supremo testemunho da fé, da renúncia,
do amor a Deus e ao próximo. Roguemos, pois, que seja quais for as circunstâncias com que nos defrontarmos nunca nós recuemos, nunca voltemos para trás no cumprimento das nossas tarefas mediúnicas e de preparar as nossas almas também, dado que nos últimos tempos a humanidade passará pelas mais ásperas provas, para que o Altíssimo proceda à seleção dos espíritos. É muito natural que a aflição reinará em toda a face, provocada pelos próprios homens. Vocês estão vendo, gente, por aí afora. Vocês estão vendo. É guerra daqui, é revolta, é a mínima coisa é motivo para ir lá dar um tiro, né? Mesmo às vezes sim tem razão, o cara vai lá, entra na casa da paulada, mata. Para ele tanto faz se é velhinho, se é criança, se acabou de nascer, se está doente. Gente com problemas de paralítico atacaram outro dia para roubar a cadeira. Olha onde nós estamos. O que vai ser da nossa vida? Quer dizer que no dia a dia a gente vê que em vez de nós irmos para frente, nós estamos indo para trás mesmo. Ou então, estacionamos, né? Para que cada um tivesse mérito, se fosse escolhido e não se queixasse se fosse repelido, os homens teriam plena liberdade de usar o seu livre-arbítrio como melhor entendesse. Mas acontece que o homem, ele não sabe usar o seu livre-arbítrio e usa o livre-arbítrio para fazer coisas erradas, maldosas, contra o próximo e contra ele mesmo, porque desde que ele já está fazendo para o próximo, ele está fazendo para ele também. Só que ele não viu isso ainda. As calamidades provocadas pelo mal dos homens serão tantas que não haverá, que se não houver, veja bem, a providência divina, nada será respeitado na terra. Nós estamos chegando nessa situação, gente. Vocês estão vendo alguma coisa sendo respeitada? Leis jogadas no chão, pisoteadas? Nada. Mas a providência divina estará vigilante e no momento oportuno porá paradeiro a loucura dos homens, para que não sejam tragados na voragem dos espíritos a caminho da regeneração. No meio da desordem geral, todos buscarão um recurso para se salvarem. E então aparecerão salvadores cujo único intuito é tirar proveito dessa situação. Porque tem aquele, não, pode deixar que eu vou ver para a senhora, eu vou ajudar. E às vezes é um tipinho que está aproveitando que a pessoa é idosa, que a pessoa está carente, que a pessoa está desesperada. E aproveita para tirar proveito dele. Aproveita para proveito dele, não dela. E é isso que está acontecendo também. Nossa, vocês ligam aí? Mas me telefonaram para fazer isso assim quando vieram um assalto. A mesma coisa o outro. E a gente fala, nossa, como que falta de atenção. É porque a gente é velho, mas está acontecendo com todo mundo. Jovens, moços, experientes, pessoas inteligentes, com todo mundo. Os mais absurdos sistemas serão criados para tirar a humanidade de caos. Todavia, os escolhidos, isto é, os espíritos evangelizados, não se enganarão por uma razão muito simples. Porque sabe que a salvação está no Evangelho, né? Cujos preceitos deverão servir de base a toda reforma útil, que se fugir nas instituições, que se fizer nas instituições humanas. Então a gente tem que seguir, está seguindo o Evangelho, está seguindo os ensinamentos de Jesus. Quanto a salvação não virá personificada numa forma, mas sim produto do esforço de todos os espíritos do bem encarnados e desencarnados, né, para o completo triunfo do Evangelho. Aqui Jesus nos adverte de que sua vinda
não se dará em determinado lugar. Com isso, nos quer dizer que seus ensinamentos, depois de tanto tempo esquecidos, seriam novamente pregados à humanidade em espírito e verdade. E Jesus atualmente está entre os homens por meio do Espiritismo, pelo qual prega o Evangelho e concita a todos a lutarem pela implantação do Reino de Deus. Estando os homens preocupados unicamente em salvaguardar seus interesses materiais e completamente esquecidos do estudo e da observância das leis divinas, as trevas espirituais se tornarão espessas à face do planeta. Quando essas trevas espirituais se tornarem mais densas, de novo, os homens virão brilhar nos céus o sinal salvador. Esse sinal já refugie nas sombras da terra, iluminando o caminho para os que choram na escuridão espiritual. E o Espiritismo, o qual reafirma na terra o poder de sua majestade, da majestade de Jesus. Estamos em plena fase evangelizadora, gente. Passada ela, proceder-se à seleção dos espíritos. Os endurecidos no mal e rebeldes à lei divina serão enviados a mundos inferiores, compatíveis com seu estado, onde reiniciarão o trabalho de aperfeiçoamento de suas almas em vias de regeneração e poderão continuar no planeta e na Terra. Passará ao planeta da paz, pela ordem espiritual. Então, gente, estou falando o que está acontecendo e já faz algum tempo, conforme eu falei outro dia. Eu lembro que foi desde as décadas de 60. Porque essa mudança não se faz de uma hora para outra. E às vezes a gente fica, nossa, que época horrível que a gente reencarnou, tudo difícil, todo sofrimento, toda aflição. Mas acontece que todo orbe, todo astro, ele passa por essas mudanças, não é só a Terra, todos. Em determinadas épocas, passa por essa evolução, que nós estamos passando agora, essa mudança. Então não pode ser no estalar de dedos, tem que ser progressivamente o desencarne dos nossos irmãozinhos, depois vem vindo, daqui a pouco somos nós, e nós passamos também, todos nós, estudando ou não, conhecendo ou não, gente, todos nós vamos passar na pena de talião para ver se é possível alguém de nós podermos continuar no planeta, ou então nós seremos convidados para irmos mudar, no outro planeta, de acordo com a evolução da gente. É o que vai acontecer. É o que está acontecendo. Quando começarmos a perceber os sinais que Jesus aqui enumera, é porque estamos às portas das grandes transformações morais e materiais que farão o planeta se colocar num plano superior na categoria dos mundos, porque ela vai passar por um mundo de regeneração. Não aleguemos ignorância. Se analisarmos as condições em que se encontra a Terra atualmente, perceberemos que estamos vivendo dias decisivos. É possível que ao chegarmos no final deste, olhes para trás, repassando mentalmente o caminho que já percorreste na vida. Oxalá, uma sensação íntima de bem-estar, alegrias espirituais, domine o teu ser, por verificar que jamais te afastasse da vida reta. Eleves então uma prece de agradecimento ao teu Pai, que está nos céus. Porém, se na tela da sua memória projetar-se uma vida de erros que viveste, não desanime.
Deixa que corra livremente os teus olhos as lágrimas de arrependimento. Essas lágrimas são benditas por balsamizar-te o coração. E depois afigura-te em seu pensamento, e elas enchem a sua taça de ouro e oferte-as ao Pai Celestial como penhor da vida nova que vai começar a viver. Tenha bom ânimo. Lembra-te que a misericórdia divina é inexaurível e no coração de Deus há lugar para todos os pecadores. Já não afirmou Jesus que o Pai se rejubila mais com um pecador que se converte ao bem do que com 100 justos que nada precisa? Seja qual for a sua idade, não julgueis que seja tarde. Recorda-te da famosa parábola do trabalhador da última hora. Comeceis imediatamente a trabalhar no campo de tua alma, a gleba do teu coração, e também receberá as bênçãos do nosso Altíssimo. Estremeceis sobre o peso de tuas culpas? Recorda a santa frase evangélica: o amor cobre a multidão de pecados. Arranca do teu coração os espinheiros do mal. Planta ali as sementinhas do bem. Elas germinarão, crescerão, e quando comparecerdes diante do nosso Pai Celeste, estará coberto de flores perfumosas, a esconderem-lhe dos olhos os teus erros cometidos por tua ignorância e leviandade. Se muito erraste, maior será o amor de Deus para contigo, pois ele mandou que Jesus nos viesse dizer: eu não vim salvar os justos, mas sim os pecadores. Tudo isso já foi falado não para as almas puras, elas não precisam disso, e sim para aqueles que moram nas trevas profundas e anseiam morar nas moradas de luz, para aqueles que vivem no sufocante deserto do mal e querem mudar-se para um oásis venturoso, para aqueles que vagueiam sem rumo, com o fito de indicar-lhe a estrada a palmilhar o pouso e atingir, para todos os sofredores, para dizer-lhes da valiosa herança celeste que o espera, para todos aqueles que choram, para mostrar-lhe a consolação que os aguarde, para os famintos e sedentos de justiça, para demonstrar-lhe que uma sabedoria divina, incorrupta e inflexível, reajustará os tiranos da terra e desafivelará as máscaras dos hipócritas. Para os misericordiosos, para provar-lhe a misericórdia, é uma escada de luz. Para os pacíficos, para que sabe quanto vale o tesouro da paz. Para os injuriados e perseguidos, para que tenham compaixão de quem os injuriam e os perseguem. E sobretudo para os pecadores, para todos aqueles que erram, para todos que têm um modo ou de outro e contrariam as leis divinas. O Pai Celeste espera-os a todos para lhe dar o meio de se reabilitarem ante os seus olhos compassivos. Eis que uma nova luz acendeu-se dentro de ti. Encoraça-te de bom ânimo. Abandona as furnas escuras do mal. Sobre a colina luminosa do bem, não és um deserdado, não és um esquecido, não és um precito. És o Filho do Altíssimo. Tenha bom ânimo. E assim, terminando esses nosso papo, nossos dizeres, né, sobre os 10 mandamentos, espero, desejo que cada um de nós pense
medite naquilo de cada um deles fala para nós, porque se nós estamos aqui, nós ainda estamos falhando, nós ainda estamos errando, desculpa. E nós precisamos mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ficar, de estar e ver melhor o nosso próximo. Que Jesus, em sua luz divina, nos cubra todos nós e procure orientar cada um de nós nos nossos passos.